Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Com esse clima de São João, de festa junina, que a tia começa a nossa aula de ciências de hoje. E eu espero que todos vocês estejam bem e aí estejam com material em mãos, né, para que a gente possa ter uma tarde de estudos e de grande aproveitamento, não é isso? Então, na nossa última aula, eu lembro que eu deixei uma atividade para que vocês resolvessem, certo? Vamos lá corrigir. É a atividade da página 82 e 83, ainda no livro 1, tá certo? Então, já deixei o livro aberto. Vamos lá na página 82. Leia o pôster abaixo e responda ao que se pede. Consumo consciente e transformador. O ato de consumo pode ser transformador da realidade em que vivemos. Para construir uma sociedade de bem-estar, devemos optar por uma produção e um consumo que valorizem. O durável, né, mais do que o descartável. O local, a produção local, mais que a global. O compartilhado, mais do que o individual. O aproveitamento integral e não desperdiçado, saudável nos produtos e a forma de viver e não prejudicial, o virtual mais do que o material, a suficiência e não o excesso, a experiência e a emoção mais do que o tangível, a cooperação para a sustentabilidade mais do que a competição e a publicidade não voltada a provocar o consumismo. Então, nesse post, ele mostra aí, né, algumas das soluções que nós deveríamos ter para melhorar, né, a questão do meio ambiente. Lembra que nesse capítulo a gente falou um pouquinho sobre poluição, não foi? Do solo, do ar, da água. Então, ele quer aí criar metas, né, para que essa poluição do ar, da água, ela seja, né, minimizada. O pôster propõe o consumo de produtos duráveis mais do que os produtos descartáveis, no item 1. Alguns produtos descartáveis, como copo de plástico, são muito consumidos e, portanto, geram grande quantidade de lixo. Proponha exemplos de produtos ou atitudes que poderiam substituir o consumo de materiais descartáveis a seguir. Então, o que a gente pode substituir por esses seguintes materiais? Sacola de plástico de supermercado. Nós poderíamos substituir elas, por exemplo, por sacolas de pano, né? Já que as sacolas de plástico, elas poluem o meio ambiente. Toda vez que a gente fosse fazer, né, alguma compra, levar a sacola de pano, colocar o material dentro, né, a compra dentro e levar para casa. Depois, voltar de novo com aquela sacola, ao invés de utilizarmos sacolas de plástico, né? Copos de plástico descartável, o que a gente poderia utilizar para minimizar essa poluição? Utilizar copos de vidro ou de plástico não descartável, né? Aqueles plásticozinhos que são duráveis, que a gente consegue lavar e reutilizar esse copo. Então, né, é uma boa maneira de se evitar o consumo e o desperdício de materiais. Na nossa escola, nós não temos copos descartáveis, cada um não tem o seu, não é? Isso é melhor do que se todo dia a gente utilizasse um copo descartável, né? Do que o copinho de plástico. Então, isso é uma maneira, né, eficiente de se evitar o consumo, né, e aí o desperdício. Reflita sobre a sua alimentação e avalie em relação ao aproveitamento que você faz dos alimentos em cada refeição. Você aproveita integralmente os alimentos ou é necessário modificar algo na forma que você os consome? Justifique. Essa é uma resposta pessoal, certo? Como é o tipo de alimentação de vocês? Vocês acham que deveriam tentar reutilizar esses alimentos que sobram? O que vocês fazem? Né? Qual é a forma de consumo de vocês? Resposta pessoal. Pense no uso que você faz dos materiais escolares, principalmente de folhas de caderno, lápis e borracha. Esse uso é adequado em relação ao que o pôster propõe no item 4? Lá no item 4 ele diz o seguinte: o aproveitamento integral e não desperdício. Quer dizer, então, que também é uma resposta pessoal, cada um vai analisar, né, como que está utilizando esse material. Agora me digam aí, será que quando uma palavrinha, vocês retiram a folha e jogam fora, ou você simplesmente pode apagar, passar o corretivo, né, e reutilizar aquela folha? Então, são alguns métodos que você deve colocar aí e avaliar se você está realmente, né, reutilizando e aproveitando o máximo esses materiais, tá bom? Lá no Para Relembrar,
que a gente já terminou de explicar esse capítulo, né, nós vimos que um dos principais problemas socioambientais é a poluição, principalmente a poluição da água, do solo e do ar. A poluição causa a morte de vários seres vivos e prejudica as populações humanas. As principais fontes de poluição são, no solo, a grande quantidade de lixo lançado de forma inadequada, a gente falou sobre isso. Na água, o esgoto não tratado, o lixo e os resíduos tóxicos, né, durante a extração de minérios. No ar, as queimadas, as fumaças produzidas por indústrias e veículos. Entender os problemas ambientais é importante para tomar atitudes que ajudem a proteger a natureza, ou seja, agir com consciência socioambiental. Para evitar poluição, você deve tomar algumas atitudes, né? Você e sua família devem colocar em prática os 3 R's, ou seja, reduzir, reutilizar e reciclar. Assim, vocês podem reduzir a produção de lixo. Então, nesse capítulo, a gente falou sobre a poluição da água e os impactos, né? As principais fontes de poluição da água, a poluição do solo e suas principais causas, a reciclagem como meio de reduzir os impactos do lixo, né? E a poluição do ar e seus impactos. Todos esses tópicos foram assuntos vistos nesse capítulo 5, que fala sobre a poluição, tá? E aí, alguns desastres que eles podem causar no meio ambiente, tá certo? Agora, nós iremos começar... vou corrigir com vocês as atividades online que eu passei para vocês, tá? Vamos lá. No Brasil, são produzidos aproximadamente 7 milhões de toneladas de lixo urbano. Quando os resíduos são misturados, somente 1% desses resíduos podem ser reaproveitados, e quando ocorre a separação correta, o aproveitamento passa a ser 70%. Reciclar é uma forma de reduzir o lixo depositado no ambiente e todos podemos colaborar para a conscientização da sociedade sobre os benefícios dessa atividade. Uma das vantagens trazidas pelo processo de reciclagem então, a reciclagem é boa por quê? Reduz o lixo orgânico, economia de água e eletricidade, diminuição e da reutilização de materiais, ou aumento da quantidade de lixo. Nós temos aí a economia de água e energia elétrica. Toda vez que a gente vai produzir algum material, a gente utiliza a água e utiliza energia, seja ela elétrica, térmica, né, a solar. Então, se nós aprendermos, né, a reutilizar, reciclar essas matérias que nós vamos jogar no lixo, nós vamos economizar esses recursos que são tão importantes, né, como a água. Outra questão. Sustentabilidade é a ideia de conseguir sustentar suas necessidades sem prejudicar as necessidades de gerações futuras. Essa ideia está ligada à economia, ao meio ambiente e às questões sociais e culturais. Qual dos comportamentos a seguir está de acordo com a ideia de sustentabilidade? Então, a sustentabilidade, né, são as práticas que nós temos, né, que vão garantir, né, que as gerações futuras elas também tenham os mesmos recursos que nós temos hoje, tá certo? Então, aí, comprar embalagem descartáveis sempre que der vontade, comprar produtos de plástico sem necessidade, jogar esgoto sem tratamento nos rios ou separar o lixo para reciclagem. O que a gente deveria fazer para melhorar essa sustentabilidade? Separar o lixo para reciclagem. E, claro, né, que todas as cidades tivessem, né, essa coleta seletiva, né? Porque não adianta de nada a gente separar e, né, quando vierem coletar, juntar tudo novamente. Carros são um tipo de meio de transporte que pode gerar poluição por causa da fumaça que soltam quando estão ligados. Uma forma de diminuir a poluição do ar é andar de ônibus em vez de carro. Escolher andar de ônibus ao invés de carro é uma forma de diminuir a poluição do ar. Por quê? Ônibus libera menos gases tóxicos do que carros, haverá menos pessoas dirigindo carros, ocorre diminuição da produção de lixo, ou o ônibus não libera gases tóxicos. O que vocês acham? Que não haverá, né, haverá menos pessoas dirigindo carro. Então, quanto mais pessoas dirigindo, mais carro, mais gases eu vou emitir para o ar. Se eu tiver as pessoas andando de ônibus, eu vou ter uma menor quantidade de pessoas dirigindo e, consequentemente, uma menor quantidade de gás liberado para o ar. Então, aí, se as pessoas utilizassem mais o transporte público,
né, nós teríamos aí uma eficácia maior com relação, né, ao ar. Existem vários comportamentos que podem ser adotados para ajudar a diminuir o problema do lixo. O que significa 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, reutilizar e retardar. Reservar, reutilizar e reciclar. Ou reduzir, resguardar e reciclar. Essa é uma questão fácil. Seria reduzir, reciclar e reutilizar. Próxima questão. Qual das alternativas a seguir apresenta uma forma de poluição do ar? Lançamento de lixo no esgoto seria o quê? Poluição da água. Produção de rejeitos de minérios também seria poluição do solo e da água. Lançamento de lixo no solo seria no solo. Ou incêndios florestais seria o quê? Incêndios florestais, né? Que aí, né, vão emitir para a atmosfera gases poluentes. E agora, eu quero que vocês peguem lá nosso livro 2, para que a gente possa entrar em um novo capítulo, né, uma nova unidade. E nessa unidade, nós iremos falar sobre vida e ambiente e vida, certo? Então, aí, nessa primeira unidade, nós temos aí, nessa imagem de abertura, ele tem um texto falando um pouquinho, certo? Sobre como que um animal, a falta dele no ambiente pode atingir vários outros animais, podem atingir todo um ecossistema, né? Todos aqueles animais, as plantas daquele local. E aí ele dá um exemplo muito legal, que é o exemplo lá do Parque de Yellowstone, né? Uma área natural, né? Cercada por fazendas, né, e que tinha uma fauna e uma flora muito abundante, né, de diversos tipos. E aí, lá no início do século XX, né, eles tinham lá um lobo e as pessoas tinham medo de ser atacadas por esses lobos. E aí, esses lobos, eles foram, né, retirados, né, desse local, desse parque. E aí a falta desse lobo atingiu todas as outras espécies que lá existiam, tá certo? Então aí eu vou colocar um vídeo para vocês que fala que esse lobo, quando ele saiu desse ambiente, afetou todas as outras espécies, que depois foram obrigados a reintroduzir, ou seja, recolocar esse lobo nesse ambiente, para que o ambiente ele voltasse ao seu estado original. Então, vamos lá, se eu colocar o vídeo. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados, os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. Em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos.
Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales. E assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso. E a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então, o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então, os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. Tia, o que tem a ver esse assunto dos lobos com o nosso assunto que vai falar sobre comer, beber e para quê? Bem, vocês observaram aí que existia um parque, né? E aí os lobos habitavam esse parque. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ter o equilíbrio. E aí os animais, cada um deles tem uma função dentro do meio ambiente. E aí esses lobos foram retirados desse parque. Né? Como eu falei para vocês, eles se alimentavam de outros animais, esses animais se alimentavam de plantas, e aí tudo foi modificado quando tiraram esses lobos desse parque. Esse vídeo mostra que, após algum tempo, o equilíbrio desse parque foi perdido, certo? E aí esses lobos foram reintroduzidos, ou seja, foram colocados novamente nesse parque, para que o ecossistema voltasse ao seu equilíbrio normal. E aí observa-se que aí nesse vídeo o lobo mudou até mesmo o curso do rio, né? Então tudo que estava ali ao redor, né, desse ambiente voltou a ser como era antes. Então para vocês perceberem a importância, né, dessa cadeia alimentar que se tem aí dentro desse parque, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação nesse nosso capítulo aí 6, que tem como título Comer e Beber para quê? Né? Então, a gente observa aqui nessa primeira imagem do livro, lá na página 10 e também na página 11, que nós temos muitos alimentos, né? Nós temos alimentos de diversos tipos, sejam alimentos naturais, alimentos industrializados, né? E aí, como a gente pode perceber nessa imagem, a gente vê muitos alimentos saborosos, que contribuem para a nossa saúde, né? Como frutas, nós temos a melancia, berinjela, milho, tomate, né? Produtos que são bons para o nosso organismo. Mas também a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos, né, que são industrializados, tá certo? E aí, eu começo para vocês falando o seguinte, lá no tópico, na página 12, nós temos o seguinte, água e alimentos, fontes de nutrientes, do que o seu corpo é feito. Então, a gente viu, né, que esses lobos lá no vídeo, eles se alimentavam de outros animais, certo? E esses alimentos se alimentavam de plantas, de outros animais, né? Um sobreviveria de plantas, e aí as plantas foram
diminuindo, que afetou toda uma cadeia. E aí, nós temos esse gráfico que mostra aí a quantidade de água no corpo do ser humano. Por quê? Assim como qualquer casa, prédio, qualquer lugar é feito de partes menores, né, feito por algumas substâncias, o nosso corpo também. O nosso corpo ele é formado de muitas coisas, né? E uma delas, de grande importância, é a água, tá? Então, nosso corpo ele é feito grande parte de água e outra parte de outros materiais. Tia, que seriam esses outros materiais? Proteínas, lipídios, que são as gorduras, né, as vitaminas, tá certo? Então, nesse gráfico, a gente observa aí na página 12, e eu coloquei para vocês também na página, no slide, certo? Que mostra, né, que a maior parte do nosso corpo é coberta por água, que está nessa imagenzinha azul, tá certo? E aí, gente, é interessante a gente colocar para vocês o quê? Que quando a gente é bebê, a maior parte do nosso corpo, cerca de 80% do nosso corpo, é formado por água. E à medida que a gente vai crescendo, né, vai ficando adulto, nós temos essa quantidade de água diminuindo, certo? Mas ainda assim ela é um componente em grande abundância, tá certo? A quantidade de água do corpo do ser humano são diferentes. Observem aqui nessa imagem que eu tenho uma melancia, né, que é um vegetal, e tenho, né, a imagem de um animal, que é uma vaca, né? E aí a quantidade de água presente em cada um deles é diferente, tá certo? O que acontece? A melancia ela é formada basicamente por água e outras substâncias. A vaca tem proteína, tem lipídio, assim também como tem proteína, lipídio, alguns polissacarídeos, né? Aqui na fruta, que são açúcares, mas que são os carboidratos, aliás, mas que todos esses, os seres vivos, né, todos os organismos possuem água, só que em diferente quantidade, tá certo? Observem aqui nesse gráfico que diz assim, quantidade de água em seres vivos e em parte de plantas, né? Então, aqui na minhoca, 87% do seu corpo é formado por água. A batata, 80%. Né? A cebola, 89%, o rato, 67%. Então, a quantidade de água presente em cada organismo vai depender, né, de organismo para organismo. Assim como a melancia, ela tem bastante água, a vaca também tem. Só que vai depender, né, da estrutura corpórea desse indivíduo, né, se é um indivíduo mais jovem, indivíduo mais velho, tudo isso vai influenciar, tá certo? Lembrando que quando a gente é bebê, né, nosso corpo é formado basicamente por água. Observem aqui esse vídeo.
Gente, nesse vídeo aí mostra, né, a importância que a água tem no nosso organismo, certo? E aí eu quero deixar claro para vocês o seguinte, que a água ela é um importante componente do nosso corpo. Por quê? Tudo que vai acontecer no nosso corpo precisa de água, certo? Entre as reações químicas para digerir, o nosso cérebro, né, nosso sistema digestório, tudo que acontece no corpo precisa de água. Então, a água é essencial para o nosso organismo, certo? E a gente viu nesse vídeo, né, algumas das funções da água no nosso corpo, né? Lubrificar as articulações, né? Hidratar o nosso cérebro, manter a temperatura corporal. Então, tem muitas funções. Quando a gente não ingere a quantidade ideal de água, nós passamos por um processo que chamamos de desidratação. É quando o organismo ele tem pouca água, né? E aí ele vai começar a sentir alguns sintomas. O primeiro deles seria a sede, né? A sede é um sintoma, né, de que o seu corpo ele está precisando de água. Por quê? Diariamente a gente perde água do corpo, na urina, no suor, na lágrima, né? Então, nós temos na transpiração, nós temos nas fezes, nós temos diversos fatores que fazem com que a gente perca água. Então, a gente tem que sempre estar repondo essa água para que o nosso corpo ele funcione normalmente. A pessoa que tem desidratação, ela tem cansaço, tem fadiga, tem dor nas articulações, dor de cabeça, né? Pode ficar hospitalizada. Então, a água é um recurso que é muito simples e é essencial para a nossa saúde, tá certo? Da qual, infelizmente, nem todas as pessoas do mundo têm, né, acesso à água potável, tá bom? Olá, aqui tem outro vídeo bem importante. Para aqueles de vocês que estão sedentos de conhecimento, vejam isto. E se você parar de beber água por um dia? Seu corpo é composto de até 70% de água. Este número muda com a idade. Quando você era um feto, lembra-se desse tempo? Você consistia em 95% de água nos primeiros meses de existência. Ao nascer, esse valor cai para 77%. Tudo somado em uma pessoa de 68 quilos a 41 litros de água. E 2/3 dessa água estão em suas células. Por que a água é tão importante para o corpo humano? Transporta substâncias úteis e nutrientes para diferentes órgãos do seu corpo. Fornece energia. Fortalece os músculos e lubrifica as articulações. Até lubrifica os olhos. Uma função cardiovascular normal é impossível se você não tem água suficiente em seu corpo. Além disso, sem a quantidade suficiente de água, seu corpo não seria capaz de regular a temperatura e começaria a superaquecer. Uma pessoa média bebe cerca de 1.000 litros de água por ano. As pessoas tomam esse líquido todo sem perceber e talvez nunca pensem sobre o que aconteceria se parassem de beber. Bem, vamos ver que consequências terríveis essa ação teria. Para começar, a água inclui outros líquidos, como refrigerante, sucos, chá ou sopa. No entanto, essas outras opções são percebidas pelo seu corpo principalmente como comida. Mas se você não beber água pura para se hidratar, essas bebidas irão suprir as necessidades básicas. Se o nível de água em seu corpo diminuir em 1%, seu instinto de sobrevivência entrará em ação e você começará a sentir sede. Então, o que acontecerá com seu corpo se você parar de beber água? Primeiro de tudo, sua urina ficará escura. Quando seu corpo sente falta de água, os rins enviam mais desse líquido para o sangue. E como o sangue mantém essa água, a urina fica amarela escura. Desta forma, seu corpo conserva seus fluidos. Depois de um dia ou mais sem líquido, você vai parar por completo de fazer xixi. Além disso, você também terá problemas para engolir devido à falta de água em seu corpo. Seu cérebro vai começar a encolher. É por isso então? No início, este será um fenômeno temporário, mas se você não recuperar seu equilíbrio de água, o cérebro pode sofrer danos permanentes. Outro efeito negativo da falta de água será que seu cérebro terá que trabalhar muito mais para realizar tarefas simples. Seu nível de energia cairá significativamente. Você começará a perder o foco facilmente. O quê? Eu esqueci. E você se tornará muito mais irritável. Como a água lubrifica suas articulações e as áreas entre os ossos, a falta dela fará todo o seu corpo doer.
já que seus ossos desenvolveriam atrito uns contra os outros. Sua pele ficará muito pior. Rugas e linhas finas se tornarão mais acentuadas. A própria pele ficará seca e começará a escamar. Que adorável! Você começará a sofrer com dores de cabeça, pois seu cérebro terá que fazer um duplo esforço para realizar qualquer tarefa. Junto com as dores de cabeça, você sentirá dor nos olhos, pois não haverá água suficiente para lubrificá-los, então eles se tornarão excessivamente secos. Você começará a ganhar peso de água. Isso parece pouco lógico, mas é assim que seu corpo tentará conservar toda a água disponível para evitar uma desidratação severa. Como resultado, você se sentirá e parecerá inchado. Você terá grandes problemas com o horário de ir ao banheiro. Assim que seu corpo perceber que está faltando água, começará a absorver mais, o que tornará quase impossível se livrar dos resíduos. Os sintomas posteriores serão espasmos musculares e temperatura corporal elevada. O sangue não vai conseguir chegar à pele, e você pode ficar azul acinzentado. Você pode desmaiar ou até mesmo ter um derrame. Após um período de 3 a 5 dias, dependendo de fatores como sua idade, peso e condição de saúde, os órgãos do seu corpo começarão a parar. Isso pode levar à morte quando o cérebro parar de funcionar. Aterrorizante, não é? É por isso que é extremamente importante notar os sinais de desidratação a tempo e fazer de tudo para evitá-la. Então preste atenção ao seu balanço hídrico se sua boca fica seca e é difícil de engolir. A cor da urina fica mais escura que o normal. Você ganha peso apesar de suas idas regulares à academia, o que significa que sua taxa metabólica diminuiu. Você se sente febril. Sua frequência cardíaca está elevada. Você se sente tonto e sofre de dores de cabeça repetitivas. Sua pele perde elasticidade e fica vermelha. Você se sente constantemente cansado. Você não consegue se concentrar. Se você for homem, pode ter disfunções eréteis. Você não chora mais, mesmo que seja um homem com disfunções eréteis. Não porque não quer, mas porque você simplesmente não pode. Cada um desses sintomas é preocupante o suficiente, porém, se você observar vários deles, é hora de soar o alarme. Você pode estar desidratado e deve, portanto, imediatamente aumentar sua ingestão de água. No entanto, você deve fazer isso corretamente. As pessoas precisam de uma quantidade diferente de água de acordo com sua idade, sexo, peso e estilo de vida. Por exemplo, o Instituto de Medicina aconselha as mulheres de 19 a 50 anos a beber 2.700 ml de água por dia, enquanto homens de 19 a 50 anos de idade devem consumir diariamente não menos que 3.700 ml de água. Distribua a quantidade de água necessária ao longo do dia. Por exemplo, beba um copo de água pela manhã assim que você se levantar. Isso vai impulsionar o seu metabolismo e hidratá-lo depois de uma noite inteira sem beber nenhum líquido. Leve uma garrafa de água com você, onde quer que vá. Se ficar no escritório durante o dia, coloque a garrafa na mesa e tome um gole de vez em quando. Se o seu trabalho exige muito deslocamento, lembre-se de colocar sua garrafa de água na mochila. Você pode escolher diferentes tipos de garrafa de água. Por exemplo, aquelas com marcas de medição na lateral, com isolamento térmico para manter o líquido fresco, com um filtro embutido ou com um cilindro interno para colocar um pedaço de fruta. Se você for à academia, beba mais. Depois de uma série de exercícios moderados, você precisará beber mais 1 ou 2 copos de água. Use um aplicativo para medir a ingestão de água. Esse aplicativo também pode ser programado para lembrá-lo de beber mais água. Alguns deles podem até mostrar a localização de uma fonte de água nos arredores. Siga a regra de 240 por 8. Isso significa que você precisa beber 240 ml de água 8 vezes por dia. Se não tiver água disponível, procure outras fontes de hidratação. Você pode beber suco, chá, café ou comer frutas. É desnecessário dizer que a água pura é o melhor líquido. Mas se você não tiver escolha, use qualquer coisa que possa derramar em um copo para atingir sua recomendação diária de ingestão de líquidos. Ao mesmo tempo, tente não beber mais de 4 xícaras de chá ou café por dia. Irritabilidade, dores de cabeça e insônia podem ser efeitos colaterais do consumo excessivo dessas bebidas. Pode parecer surpreendente, mas mais de 20% da sua ingestão diária de água vem dos alimentos. Tente comer mais aipo, melancia e pepino para aumentar o suprimento de água. Outra maneira de introduzir mais líquidos à sua dieta é através de caldos e sopas.
E por fim, tenha certeza do que está bebendo. Há um pequeno poema cruel sobre ter certeza de que você sabe o que é água pura e o que não é. José era filho de um químico, mas José não é mais. O que ele pensava que era H2O, na verdade era H2SO4. Você sabe que composto é esse? Escreva nos comentários abaixo e também nos informe quanta água. Então, galera, esse vídeo mostra a importância que a água tem para o nosso organismo, certo? Então, aí vocês conseguiram ver, né, que a água ela tem várias funções e sem ela o nosso corpo vai sofrer, né, consequências severas, podendo levar esse indivíduo até a morte, tá certo? Então, vocês viram aí algumas coisas que o corpo pode ter, tá bom? O corpo, além da água, ele também é formado de outros materiais, como proteínas, né, que eu havia falado, lipídios, que é gordura, e outros. Esses outros a gente pode dizer que é vitaminas, sais minerais, tá certo? Tudo isso forma o corpo humano. A gente sabe que depois da água, observando esse gráfico, a segunda substância que mais tem no nosso corpo são proteínas e depois lipídios. Essas duas substâncias, o nosso corpo vai utilizar como fonte de energia, tá certo? E também vai variar de quantidade de uma pessoa para outra. Como o vídeo colocou, vai variar de uma pessoa, né, da idade, o tamanho, o peso, tudo isso vai influenciar, tá certo? E aí, ele coloca no livro, lá na página 15, o seguinte: os seres humanos nascem geralmente com 2,5 kg a 4 quilogramas. Por volta dos 9 anos, a criança tem cerca de 30 quilos, certo? E aí, a água que a gente vai bebendo, né, ela também vai estar presente nos alimentos. Não só a água que a gente bebe, a água pura, mas a água também existe nos alimentos. E aí ele colocou a imagem, né, na página 15, que tem a imagem de uma porção de arroz integral e uma porção de amendoim, né, que são alimentos que são ricos em nutrientes, né? O arroz é rico em carboidrato. Tia, o que é carboidrato? É açúcar, tá certo? E o amendoim também, que é rico em proteínas, em gorduras e entre outros. Todas essas substâncias o nosso corpo precisa, nenhuma delas pode ficar ausente, tá bom? Tia, como é que eu faço para saber, né, se eu estou ingerindo esses alimentos, né? Olha aqui o que o Hélio perguntou. Como podemos saber quais nutrientes estamos obtendo ao comer um alimento e em quais quantidades? Isso nós temos, né? Para isso nós temos as informações nutricionais, certo? Toda a embalagem, todo alimento que você for utilizar, que for um alimento industrializado, vai vir com essas tabelas. E nessas tabelas, elas irão ter a quantidade de cada componente daquele alimento. Por exemplo, no caju fruto, se eu comer 100 gramas de caju, eu vou ter 1 grama de proteína, 0,3 gramas de lipídio, 10,3 gramas de carboidrato, né? Cada tipo de substância vai ter nessa tabela nutricional. Olha aqui o queijo, tem 21,2 gramas de proteínas, né? 24,2 gramas de lipídios. Então, cada um vai ter uma substância, tá certo? E aí, se eu perguntar, por exemplo, gente, para eu consumir mais proteínas, eu vou comer o quê? O caju ou o queijo? Se eu olhar as quantidades, o queijo tem mais. Então, eu vou comer mais queijo. Então, a gente pode medir, né, o que a gente está comendo e a quantidade, quanto que ela vale, né? Observando essas tabelas nutricionais, né? E aí, comparando elas, tá bom? Agora, vocês irão pegar a atividade do livro, da página 14, certo? 17 e página 18, tá bom? Antes de encerrar, eu quero que vocês peguem aí o livro lá na página 26 e 27. Na página 26 e 27 tem um cronograma alimentar. Nesse cronograma você vai colocar o que você comeu no café da manhã, o que você comeu no lanche, no almoço, no lanche da tarde, na janta e um lanche antes de dormir. Isso por uma semana. Você vai começar, hoje é terça, né? Vai começar amanhã, quarta-feira, tá certo?
você vai preencher essa tabela com todos os alimentos que você consome, tá bom? E aí, ao final, quando terminar lá no último dia, você vai, né, mandar a foto para a tia ver como é que tá a alimentação de vocês, se vocês estão consumindo mais alimentos naturais ou mais alimentos industrializados. Então, é importante que hoje vocês comecem. Todo dia tem que ter o acompanhamento. Ah, tia, eu esqueci. Então, vai lá, né? Lembra tudo que você comeu durante o dia e anota à noite, tá certo? É uma atividade também para vocês fazerem. O Mais Atitude, da página 26 e 27, para preencher essa tabela nutricional, tá? Começando a partir de amanhã, que é quarta-feira, que aí você vai anotar o café, né? O almoço, tudo bem direitinho, tá bom? E aí, eu espero vocês para a nossa próxima aula, tá certo? Não esqueçam de fazer nossa atividade. Um grande beijo da tia Carol e até mais!